volta a ser um drama aí para o Fluminense, hein? O Campeonato Brasileiro. Tava tudo parecendo um paraíso. Thiago Silva chegou, Arias voltou, Mano Menezes tinha acertado o time. E aí, Flávio Prado, Zé Manuel, é aquilo que eu digo. Se mexe com o alívio de um amigo meu, me deixa aliviado. Se eu pareço aliviado fazendo esse programa aqui na segunda edição do Canelada, é porque meu amigo Marcos André não viu o Corinthians ficar tão para trás do Fluminense. O Corinthians, nesse momento, ele está na antepenúltima colocação, se eu não me engano, a 2 pontos do Fluminense, e o Fluminense poderia chegar a 5 pontos do Corinthians. Ou seja, ia ficar dramática a situação. E aí o Fluminense perde de virada para o Juventude. Eu não gosto de dar razão para ele, mas ele sempre diz, vocês ficam falando do Corinthians, mas os outros também jogam. Os outros também jogam. E aí hoje eu tenho que ceder para ele. Ele falou, os outros também jogam. Fluminense já se lascou. Ou seja, não se distancia do Corinthians. E o Corinthians, mais do que o Fluminense agora, ele vai se reforçar. O Fluminense já chegou quem tinha que chegar. Era o Thiago Silva, chegou, mudou muito o time, o Arias voltou da Copa América. Agora o Corinthians tem Carrilho chegando, que a gente fala muito do Depay, o Carrilho também é um bom jogador, pô. Carrilho foi titular da seleção peruana há anos, não sei se é titular hoje em dia ainda. Tava no Al Hilal lá, que eliminou o Flamengo do Campeonato Mundial, ele tava. Ou seja, é um Corinthians que pode crescer e fica bem aliviado com essa derrota do Fluminense hoje, né, o Vamp, e depois eu quero escutar o Flávio e o Zé. O Flávio botou a Juventude para subir mais ainda na tabela, né? Juventude, que a gente vai falar assim, ó, a gente tem que ficar de olho no Juventude e no Criciúma. O Criciúma foi goleado. A Juventude abriu mais pontos, quando eu falo abriu... O Corinthians, o Fluminense, ele joga contra o Botafogo. O Corinthians joga com o Atlético Goianiense aqui em São Paulo. Então a tendência ou a possibilidade de ter uma inversão disso aqui, o Corinthians passando o Fluminense já no final de semana, é muito grande. O Corinthians, estreia do Depay e tal, deve ganhar do Atlético Goianiense. É sábado que vem. E o Fluminense, ele pega um time muito mais forte. Ele tem uma dificuldade muito maior. Se o Corinthians ganha sábado... Embora o Botafogo, entre os 2 jogos da Libertadores, que o Botafogo vai disputar. Verdade. Não dá pra saber que time o Botafogo vai botar. Mas o Fluminense também joga Libertadores. Tem isso também. Se for minha boca o Botafogo, o Fluminense também vai minha boca. E o Vitória recebe o Juventude. Tá nessa briga aí também. Pro Corinthians sair da zona do rebaixamento, ele tem que ganhar, o Fluminense perder e o Vitória também pelo menos empatar. Só que o Fluminense também, Zé, ele joga pela Libertadores meio semana, né? É verdade. Não tem a semana toda. O Corinthians também joga. Também. Mas o Corinthians joga Fortaleza amanhã. Mas se você pegar Libertadores e Sul-Americana... Não, eu digo, vai jogar, não vai ter a semana livre. O problema é o seguinte, o Corinthians sempre fala assim, vocês estão falando assim, mas o Corinthians joga. O Corinthians, se você tirar o Garro, que vem mantendo a regularidade, e o Hugo, o resto é tudo igual. Pra mim é tudo igual. Se você falar assim, é o Martins, né? O venezuelano. Martins e Ranieri. O treinador lá tirou eles 2. Vai jogar o Bidu com... Charles. Com o Charles. É igual, pra mim os 4 são tudo igual. O Bidu não vai jogar. Vai jogar o Hugo. É a mesma coisa. Não tem desfalque. Desfalque é o Garro, né? É o Garro. Aí você fala assim, no Fluminense, aí o cara fala assim, sabe de onde eu vou poupar o Thiago Silva por causa da idade, vou tirar ali o Ganso, não sei o quê. Faz falta, não tem igual. O Arias. Esse faz a diferença. O Corinthians é tudo igual, gente. Se tirar o Garro, que tá jogando bem, e o Hugo, que chegou bem, tá fazendo a defesa, o André Ramalho, mas é zagueiro, tem uma qualidade. O resto é tudo igual. Se você me der um ataque com o Romero e o Yuri Alberto, me der Pedro Henrique com Pedro Raul, é a mesma coisa, pra mim é tudo igual, viu? O Yuri Alberto até caiu nessa fase ruim dele aí. E o espanhol aí? Não... O espanhol tem qualidade, é tudo igual. Pode bater pra sair um. O Yuri Alberto quer fazer a diferença entre o artilheiro do time na temporada, mas não tem aquele... vou poupar o... sabe de onde? Vou poupar o Romero pra ter que jogar no domingo, ou vou ter que poupar o Equatorial, como é que... O volante? O Martim. É igual, Zé. Pelo que o Ramon Dias entendeu do jogo ontem, ele achou que o que foi ruim no Corinthians foi a falta de pegada.
Ele acha que tinha que ser igual ocorreu contra a equipe do Flamengo, com Juventude, que o time pegou mais. Ele achou que alguns jogadores ficaram meio desatentos. Então, contra o Flamengo... Faltou concentração para alguns jogadores e faltou espírito de luta, briga em outros jogadores. Mas jogou bem contra a Juventude, não jogou? Segundo tempo, atropelou a Juventude, não atropelou? Fica com garra. Sabe como foi? Faltou bola, vai. Não dá, pô. Ô, Flávio, ele sabe quando ele vai pro Juventude, ele precisa do resultado, sabe como que ele vai? Sem 3 zagueiros. O time agride o segundo tempo todo. Ontem, quando ele tirou o zagueiro que o time estava perdendo, o Corinthians, no segundo tempo, dominou o meio campo. Ele tentou justificar isso, dizendo que não foi a questão dos 3 zagueiros. Que o problema foi comportamento dos jogadores. Ele acha que, na situação que o Corinthians está no Campeonato Brasileiro, ele acha que todo mundo tem que entrar com concentração no máximo e pegada. Por que ele não começou com Juventude com 3 zagueiros? Talvez pelas ausências, né, do Kaká. Não ausência nada, ele não começou porque ele precisava ganhar do jogo do Juventude para passar de fase. E ele começou... Eu achei que faltou bola. O Corinthians teve um momento até que ele igualou. O primeiro tempo era o Botafogo amassar. Já era 15 minutos, já ia botar 3. O segundo tempo equilibrou. Equilibrou. Aí o Almada, fora que o Almada apareceu. Faltou bola, gente. Aí não fala que faltou pegada. O time do Corinthians, ele se mata, mas é ruim. Ele tem limitações. Ele pega um Botafogo, não vai perder. Ele faltou pegada no primeiro tempo, Flávio. Ele reclamou muito do primeiro tempo, o Ramon Dias. Eu achei que faltou bola. No primeiro tempo foi verdade. Bola, faltou tudo. Bola já falta todo jogo, gente. Agora, no jogo em que o Corinthians é mais dedicado, que os jogadores se entregam mais, em que os jogadores entram mais concentrados, né, ele tem uma chance melhor de conquistar um resultado. Ontem perder para o Botafogo no Rio, cara, é normal, né? Mas assim, faltou talvez mais concentração para o Romero no pênalti, talvez o Ranieri tivesse tirado mais espaço, se concentrado melhor ali para marcar o Almada, enfim, porque bola é assim mesmo, se concentrar melhor com o Almada, ele vai ganhar do Almada? Bom, de repente ele pode atrapalhar mais, né? Não sei. Eu acho que se ele concentrar, desconcentrar, se ele fizer aquele negócio do Haaland lá, meditação, ele vai sambar. O time do Botafogo é muito bom, pô. Você pega o Igor Jesus, joga pra caramba, o Luiz Henrique joga muito. Pô, o Marlon Freitas... Só estou repetindo que o treinador... Se o treinador viu isso... Aí, quando tava ruim, que o treinador do Botafogo tava suspenso, o auxiliar que tava no banco, tá ruim, olha quem entra. Tiquinho Soares, que seria titular no Corinthians, de olho fechado. O lateral, Ponte. O Ponte no lugar do Vitinho. Eles mudam... Ainda não colocou o outro menino do Fluminense, o Martins. O Martins não. Também não colocou. Não, tem opção. Né? Você vê, entrou o Alex Telles, que tá jogando Copa do Mundo, pô. Saiu lá o lateral esquerdo. Marçal entrou, estava na Copa do Mundo. Machucou na Copa, a última Copa. Tite levou. Alex Telles. Se machucou na Copa do Mundo. Sim. Mas engraçado ontem que eu vi, assim, jornalistas que acompanham bem de perto o Corinthians, gostando mais do Corinthians do que o Ramon Dias. Eu vi mais críticas do treinador do Corinthians em relação ao comportamento do time do que vários analistas, assim, do jogo. É que ele estava nervoso que ele foi expulso, né? Não. Ele bateu no Gandula, né? Mas se ele viu que o jogador ficou devendo em termos de comportamento, eu vou criticar dele, não vou duvidar, não. Próximo jogo ele já não está no banco, sábado. Ele deu uma tapa no Gandula. Mas aí, falando dessa disputa do rebaixamento, né? A gente tem o Fluminense... né, com 27 pontos. O Corinthians com 25. O Corinthians tem um jogo a mais, né, do que o Fluminense ainda, né? Tem. Mas você sabe, Vamp, qual é o jogo a menos do Fluminense? É o Inter também? O Fluminense, esses jogos aí, tudo envolve o Inter, envolve o Grêmio, envolve o Criciúma, algum desses times aí. Qual é o jogo a menos do Fluminense? Eu vou até pedir pro Kaique me mandar. Acho que é Por quê? Porque realmente o Flávio foi bem nessa. A próxima rodada é obrigatório o Corinthians ganhar. É contra o Atlético Goianiense, gente. Não tem como. Em casa. Em casa. Se o Corinthians não ganhar esse jogo, é o lanterna do Campeonato Brasileiro, que já está rebaixado, tem 18 pontos. O Atlético Goianiense. Já está provavelmente rebaixado aí, matematicamente não está, mas já está praticamente rebaixado no Campeonato Brasileiro. É um time que não incomoda ninguém, porque até o Cuiabá, a gente fala, arranca resultado de alguns times. O Atlético Goianiense não vem incomodando ninguém, principalmente fora de casa. E aí eu digo para vocês, você tem vai ser o Atlético Paranaense em casa, o jogo do Fluminense. É bem vencível, né, como a gente fala. O Fluminense é favorito, na minha opinião.
É no Maracanã. Atlético Paranaense no Maracanã. Não, Botafogo? Próximo jogo é o Botafogo. Não, o jogo que falta, não. É o jogo que falta. É o jogo que falta. O jogo que falta. Entendeu? Então, é um jogo que, na minha opinião, Fluminense é razoavelmente favorito, não é muito favorito. Mas é o Atlético Paranaense no Maracanã. O Atlético Paranaense também não tá mil maravilhas, né? É nessa temporada. Agora, o próximo jogo, aí sim, aí é pro Corinthians encostar. Porque o Corinthians pega o Atlético Goianiense e o Fluminense o Botafogo. E se o Corinthians ganha e o Fluminense perde, o Corinthians passa. Mas tem mais um detalhe, pilhado, meus amigos, que a conta do Corinthians pode ser só dele. Tem 7 jogos em casa. Se ele ganhar os 7 jogos em casa, ele faz 21 pontos e não cai. E se livra do rebaixamento. Ele tem alguns confrontos diretos fora de casa, que aí ele tem que tentar fazer alguma coisa, né? Ele tem Cuiabá fora de casa, tem o Criciúma também fora de casa. Tem mais um confronto direto com alguém que briga ali embaixo, contra o Vitória. Também joga contra o Vitória fora de casa. Sai contra o São Paulo. São jogos que dá para ele tentar fazer alguma coisa. Mas ele tem 7 em casa para fazer 7 vitórias. Você vai falar assim, mas ele deixou muito ponto em jogos fora de casa. Contra o Juventude, empatou aquele jogo que ele teve que o Juventude teve 2 jogadores expulsos, empatou com o Grêmio. Ele empatou uma série de jogos, 5 jogos, perdeu para o Botafogo. Foram muitos empates jogando dentro de casa, inclusive enfrentando o Criciúma, né? Ele empatou com o Criciúma também jogando dentro de casa. Ele perdeu pontos importantes, mas com a chegada do Memphis Depay, Carrídio, o Thales Magno agora, com esses reforços que chegaram, a expectativa é que ele seja um grande mandante. Foi contra o Flamengo, foi contra o Juventude. Com muita raça, com muita disposição, ele venceu. Se ele, a partir de agora, se tornar, e já carregando esses 2 jogos, um bom mandante, o Corinthians, ganhando os jogos em casa, ele sai do rebaixamento, independente do que os outros fizerem. Achar que o Corinthians vai ganhar 7 jogos em casa é meio surreal, hein? Mas por isso eu citei 3 jogos aí que são confrontos diretos, que fora de casa, ele, se empatar, por exemplo, segura os adversários também. Imaginar que ele vai ganhar 7 jogos em casa, aí, sei lá. Se ele conquistar alguma coisa, vencer um jogo fora e diminui a obrigação de uma vitória em casa. Empatou 3 fora, diminui um jogo que ele precisa ganhar. Mas ele de fato, ele precisa ganhar e ele melhorou em relação ao que era com o Antônio Oliveira. Pelo menos assim, a bola jogada. Melhorou. Em algum momento, assim, com o Antônio Oliveira, ele não jogava nada. Com o Corinthians atual, ele cria chances. Ele melhorou a bola jogada um pouco. Eu também acho. Acho que o Corinthians melhorou com o Ramon Dias. Não, mas os reforços, quer dizer, primeiro ponto, o Depay, se ele jogar tudo que ele pode, muda de patamar o time do Corinthians, sem dúvida. Aí ele vai ser com a ajuda do Garro. Aí o nível o Roberto vai jogar. O Depay, se ele receber 2, 3 bolas no jogo, ele vai pelo menos meter uma pra dentro. Ele é muito bom jogador. O Carrilho foi citado, é verdade, também é muito bom jogador. Agora, precisa ver o que o Depay veio fazer, né? Se ele veio realmente... Eu acho que tem que apostar muito aí, a gente não sabe. Tem que apostar muito no Depay, no Carrilho, no Yuri Alberto, no Garro. Thales Magno, não? E Thales Magno, esses aí. Esses aí. Lá na zaga você tem o Gustavo Henrique, que é um jogador experiente, a gente já conhece de outros carnavais, e o próprio André Ramalho. Wagner voltar a jogar. Aí a beirada pode botar Bidu ou Hugo, que é a mesma coisa. Aí já fica o time mais conversando. Você tem um zagueiro que é titular da seleção equatoriana, que joga eliminatórias, sim. Félix Torres. Olha como começou a melhorar um pouco. O volante que veio é titular da seleção da Venezuela. Ele não joga mal. Não joga mal, não. Então é isso aí. É fazer essa base, Zé. Tem que fazer essa base. Mas o Zé falou do aproveitamento fora de casa. O aproveitamento fora de casa do Corinthians é de 15%. É o pior do Campeonato Brasileiro. O pior aproveitamento fora de casa no Campeonato Brasileiro é do Corinthians. E aí, jogos do Corinthians em casa até o fim do campeonato. Porque em casa é onde o Corinthians principalmente tem que buscar os pontos. Vai ter agora o Atlético Goianiense. Tem que ganhar, obrigatório. Inter em casa, para mim, também. O Inter é difícil. Claro, todo adversário vai ser difícil. Mas tem que ganhar. Tem que tirar ponto do Inter aí em Itaquera. Atlético Paranaense, para mim também. Cruzeiro, já acho mais difícil. Palmeiras,
Aí bem ferrou. complicado. Aí ferrou. Como você é ridículo. O Palmeiras vai estar brigando pelo título, pô. Pensa Sim, nisso. mas ainda tá perto, pô. Aí já tira a conta. Vamos baixar para 18 essa conta aí. Aí não tem Você é jeito. ridículo. Como você é ridículo. Aí tem Palmeiras, Vasco e Bahia, cara. Eu acho que são adversários assim que o Corinthians pode fazer muito bem bastante pontos em casa. Não sei se vocês concordam. Eu acho assim, ó, 21, com esses adversários que você colocou, eu acho razoável. Do Palmeiras eu descarto. Já cai para 18. Eu acho que se der tudo bem, faz uns 14, 15. Você descarta até um empate com o Palmeiras? Descarto. Para, Flávio. Se ele fizer 15, ele precisa buscar 6 pontos fora de casa. 5 ou 6. Eu acho que Ganhar um 14, jogo e empatar 14, 15 pontos. 2. Mas isso correndo tudo bem, né? Com a bola que tá jogando, que deu uma melhorada e tal. Não podemos esquecer que ele vai montar o time com o campeonato rolando e com essa pressão toda. Mas se der tudo certinho, eu acho que ele faz 14, 15 pontos. E aí o que o Zé falou, vai ter que buscar ponto lá fora. E com 15 pontos de aproveitamento, vai ter que melhorar muito. Não é uma situação fácil, não. Não é uma situação simples. Eu acho que o Palmeiras, nesse jogo, Pilado, acho que não dá nem para comparar um time com o outro. E o Palmeiras vai estar disputando o título. E aí, velho, não dá. Os dois plenos, pode jogar até na lua. O Palmeiras é favoritíssimo. Mas do Flamengo ele ganhou. Vai que o Palmeiras resolve flamengar. É difícil, hein? Palmeiras, o buraco é mais embaixo. Mas ó, vamos lá. Atlético Goianiense, Corinthians favorito. Sim. Inter, pra mim, Itaquera, Corinthians favorito. Eu Pra não acho vocês. tão favorito assim, não. Tá bom. Eu não tô falando que é muito favorito, mas pra mim é favorito. Vocês acham o Inter favorito em Itaquera? Não. Eu acho Corinthians. Não. O Inter vai estar. O Inter não está jogando, não está em competição de nada, o seu brasileiro. E ele tem jogos. Vamos lá. E ele tem jogos. Corinthians é favorito. E ele tem jogos a menos. E ele vai querer buscar aí. Pelo menos uma pré-Libertadores. Esse jogo para empate. Esse jogo, para mim, é jogo para empate, esse jogo. Com o Inter. Tá, pra mim, Corinthians favorito. Vamp. Pra mim, não. Empate? Pra você, o Inter é favorito? Empate. Zé. Corinthians. Eu também acho. Atlético Paranaense. Aí eu acho mais pra empate. Mas também acho que dá pro Corinthians ganhar. Pra vocês. O Atlético não tá bem. É assim, a expectativa é que o Corinthians melhore com o Zé Eu Félix acho o time aí. do Ele Inter tem melhor que do que ganhar o do do Atlético. Se melhorar, eu acho que dá para ganhar do Atlético. Eu acho o time do ter Inter boa melhor que o vontade. Atlético. Para mim, ganha do Atlético. Pronto. 3 pontos. Então dá pra ficar bem otimista. Aí depois tem o Cruzeiro, que é mais complicado, e o Palmeiras, que é o mais difícil. Cruzeiro e Palmeiras, eu acho que dos 6 pontos ele faz muita sorte, ele faz 1. Acho que ele perde do Palmeiras e o Cruzeiro, quando muito, um empate. Acho que a diferença dos times é muito grande. Lógico, estamos falando uma situação, não dá para saber até onde o Corinthians vai Eu acho que do Cruzeiro mas ganha. assim, esses 2 jogos ele faz 1 ponto. Acho que o Cruzeiro dá pro Corinthians ganhar. Só porque você é atleticano, né? Em Minas. Hoje é aniversário do Grêmio. Você sabia que é aniversário do Grêmio hoje? Claro. Sua senhora falou pra você? Ele já deu parabéns e tudo nas redes sociais. E você sabe que Renato Gaúcho não foi pro jogo? Sei. Não foi lá pra questão, não. Ó, aí depois Vasco e Bahia, gente. Disse que não Vasco podia e ir, Bahia. ficou em Porto Alegre. Vasco e Bahia também dá pro Corinthians ganhar em casa. Agora, aí que tá. O perigo, eu acho bom, não sei vocês, eu prefiro pegar os adversários mais difíceis em casa e os mais fáceis, como a gente diz, fora, do que o contrário. Só que o Corinthians vai ter os 3 confrontos diretos fora de casa. Vitória, Criciúma e Cuiabá. Os 3 fora de casa. Só que aí que tá. Eu acho que o Corinthians é capaz de ganhar muito bem, principalmente do Cuiabá e do Criciúma fora de casa. O Vitória eu já acho mais difícil. O Corinthians com os reforços, Tico, ficou melhor. Né? Veio os jogadores aí, 2 jogadores importantes, que é o Depay e o Carrilho, né? Que tem qualidade. Quer dizer, o Corinthians, o Ramon Dias, ele vai ter mais opções agora. Né? Com os reforços que chegou. Chegou 20 jogadores, pô. Saiu mas, vários. Vamp, a sequência do Corinthians, você acha boa ou ruim? Esses jogos que eu passei pra você. É tudo ruim, tudo bom, pô. No Campeonato Brasileiro você vai perguntar assim, a sequência do Palmeiras do Botafogo ganhar o título vai ser bom ou ruim? É tudo jogo difícil. O Atlético Goianiense que tá em último, pra mim o Atlético Goianiense vai complicar a vida de alguém aí. Ele vai tirar ponto de alguém. O Vitória vai tirar ponto de alguém que tá na liderança aí.
O Campeonato Brasileiro permite que o último colocado jogue em casa e ferre quem está nas primeiras colocações? Pode ser. Mas eu acho uma sequência boa. Eu acho uma sequência boa. Flávio e Zé. Assim, pelo que o Corinthians fez até antes do jogo do Flamengo, todos os jogos são difíceis. Em casa, todos os jogos para o Corinthians são difíceis. Então, a gente está falando em cima de uma expectativa otimista de que ele continue melhorando. Melhorou já um pouco, então a gente tem alguma coisa para trabalhar já efetiva, que foram os jogos contra Flamengo e contra a Juventude. Claro que o Flamengo jogou muito abaixo, né? Mas valeu também ali a raça, a vontade do Flamengo. O Corinthians ganhou do Fluminense em casa, foi um grande resultado. E essa vitória contra o Flamengo, grandes resultados. O Corinthians, pela folha de pagamento que tem, não é para time para estar em zona de rebaixamento. Se da folha de pagamento, você está lá em cima brigando para a quarta, quinta colocação, ali entre os primeiros. Só que ainda assim o time é ruim, mas, gente, não vamos esquecer, é o Corinthians dentro de Itaquera. Com camisa, com a torcida empurrando. O time não é lá essas Coca-Cola, mas a gente viu aí os últimos 2 jogos que o Corinthians fez. Aí você falava, vamos pensar, a torcida, Flávio, se fosse a torcida da Índia, da China, Flávio gosta dos bonecos. Mas o que o Corinthians jogou contra o Flamengo, que jogou contra o Juventude, foi bem diferente do que aquele Corinthians lá de trás. Isso estou dizendo, se você analisar até... melhorou. Os jogos antes do confronto contra o Flamengo, todos os jogos são difíceis para o Corinthians e a tendência é rebaixamento. Mas, se você pegar do Flamengo para cá, aí você já vai imaginar o quê? É um Corinthians que em casa está forte. Encontrou um jeito de jogar com o apoio do seu torcedor, jogando dentro de casa. E aí você cria essa expectativa de que daqui para frente ele pode fazer os pontos que precisa em jogos dentro de casa. Eu sei da dificuldade contra o Palmeiras, por exemplo, né? Mas é um clássico, ele pode se superar. É contra o Inter, é difícil, mas dá para ganhar também. Ganhou do Flamengo, ganhou lá atrás do Fluminense, sei lá. Assim, é em cima disso. Porque o jogo contra o Botafogo, você bota ali parênteses, é um jogo contra o melhor time do Campeonato Brasileiro, o líder do Brasileiro, lá no tapetinho, é duro jogar lá. Botafogo tem um grande time, ok, perdeu por 2-1, não foi goleada, nada disso. Então, normal. Ou seja, vamos ver contra o Atlético. Ele fazendo o resultado e mostrando sequência do que ele fez contra o Flamengo pelo Brasileiro e contra o Juventude, jogos dentro de casa, ele tem tudo para fazer os pontos que precisa. Eu estou fazendo uma conta bem pragmática aqui. O Corinthians tem 36 pontos para disputar. Certo? E ele tem 25 pontos. Ele precisa fazer, na conta do Zé, 21 para ser... 21 para fazer 46. Mas o Vampeta acho que não precisa tudo isso. Então, bom, vamos... Eu acho que esse corte aí nesse ano vai ser os 40, 42, viu, Flávio? 40, então... Tá todo mundo perdendo lá embaixo. Então, esse é o ponto. Se ele precisar, que a conta que se faz normalmente é 45. 36, se ele fazer 20 para chegar a 45, eu não acredito. Eu acho que ele pode não ser rebaixado, mas com menos de 45 pontos. Eu acho que ele tem 36 para disputar. Imaginar que ele vai fazer 20 de 36 para fazer 45, eu não acredito. Só agora ele pode escapar com 40, 41, 42, aí precisa fazer conta. Mas eu não acredito que ele chegue naquela conta que normalmente funciona. Mais 20, ele tem... Isso mesmo, ele tem que fazer 20 de 36. Não acredito. Não acredito. Vamos lá. Vamos tentar calcular. Vai. Atlético Goianiense, 3. Já temos 3 pontos. Inter, eu acho bem capaz que 3. 6 pontos. Ué, mas eu tô falando sério. Eu gosto da matemática desse. O Flamengo já passou. Ele agora 3, 2. Depois que você tá... Depois que você entrou nessa parada aí de aposta... Não, é 3. Vai lá que é 3. Ali é 2. Não, porra, ué. Você não acha possível... Todo mundo... Aqui a gente fez o cara aqui, deu 12-0 no Flamengo... E era 3, aí deu Corinthians. É foda brasileira. Depay e Carrilho, tá chegando. Garro jogando bem. Thales Magno jogando bem. Você não acha possível ganhar do Inter e do Atlético? Você tá com muita confiança no Depay, viu? Só me faltava essa. Eu não tô muito otimista, não. Mas tá pessimista demais também, né? O Depay no futebol brasileiro, porra. O Depay, eu joguei na Holanda, eu tenho um pedigree holandês também. Eu sei o que acontece ali no futebol holandês. Por sinal, você não sabe o que eu vi na internet, Flávio Prado. O Depay não é o primeiro holandês que pode brilhar no Corinthians, não. Você sabia dessa, Flávio Prado? Ele quer falar de 1934. Não. Você sabia dessa ou não, Flávio Prado? Nunca soube de holandês jogando no Corinthians. E o Vampeta? Vou te dizer, tem Van Persie,
tem Van Nistelrooy, tem o Vampeta, que passou pela Holanda e brilhou no Corinthians. Ué, não sou eu, é o povo. Isso tava nas redes sociais, irmão. Certo. Tá. Van der Sar, não passou. Van Persie, não passou. Van Nistelrooy, não passou. Vampeta, irmão. Esse passou. Eu tava vendo as imagens do treino do Corinthians, e ele tava correndo ao lado do André Ramalho, que jogou muitos jogos, jogou quase 3 anos no PSV, né? Então, fala holandês. Ele tava do lado e o Fagner também jogou no PSV. Por um tempo. E ali tem jogadores espanhóis, cara que fala espanhol, que ele também fala espanhol. Tá aí a artezinha, olha que lindo. Olha aí o Marcos André. Mas eu canto axé, ele canta. Como é? Fazer um. Mas pro Depay jogar o que jogou o tal do Vampeta com a camisa do Corinthians é muito difícil. Não vai. Pode esquecer. Você sabe que eu vi uma estatística legal, não sei se é real, tá? Mas então esquece. Eu li a seguinte estatística, viu, Pilhado? Não sei se é real. Eu li e estou passando pelo que eu li. O Depay, ele tem na carreira 206 gols, que é exatamente o número de gols que o Marcelinho fez só no Corinthians. Ele fez na carreira toda o que o Marcelinho fez no Corinthians. Exatamente 206 gols. Ou seja, ele faz muito gol, mas vamos ver, né? A gente tava vendo aí, não é um cara que tá chegando com 35, 40 anos. Não tem 2 meses, eu tava vendo a Eurocopa, a semifinal, ele tava jogando contra a Inglaterra. Claro. Ele foi titular na Copa do Mundo em todos os jogos, foi titular na Eurocopa, vi todos os jogos da Eurocopa. Na Eurocopa, o grupo da Holanda, eu fui ver todas as escalações para ver se ele estava em todos. Ele jogou contra a Polônia, ele jogou contra a própria Inglaterra, ele jogou só jogo difícil. Ele estava em todos. Ele é fera, ele é muito bom. Ele tá em tudo. Então, se ele jogar o que jogou lá, meu Deus do céu. 70%, 50% do que ele joga mais do que o grupo todo aí. Só precisa ver se ele vai jogar. Se ele jogar, ele pode jogar, e rapidamente. A Holanda, agora. A Holanda chegou a uma semifinal perdendo para a Inglaterra. Não, e ele estava em tudo. O nível dele é alto. Mas é o problema. Ele vai ter que jogar bem e rápido, né? Porque no final ele já vai embora depois. O que eu estava falando, que até o Pirado não entendeu meio-dia, quando eu falei o oba-oba, é isso aí, ó. Não é a contratação do Depay. Você faz uma parada dessa, vai enfrentar o Botafogo, não sabe. Apresenta o cara, tranquilo, foi contratado. Você tem que olhar a tabela. Tá no Parque São Jorge, o hotel que ele tá. Pro Parque São Jorge dá 10 minutos de carro. Pega o helicóptero lá no hotel e leva o cara. Entendeu? Você tem que olhar a tabela. Não é a contratação dele. É o oba-oba de. Quando eu falo oba-oba. Mas isso pesa nos jogadores, dos outros jogadores? Isso pra quem não gosta de jogar nada, fala, graças a Deus, tá tudo em cima dele e deixa lá, agora é com ele. Pra quem não joga nada, fala, agora é com ele. Bota na conta dele.